Vamos lá, pessoal, mais uma videoaula aí sobre análise combinatória. Queria que vocês entendessem essa diferença aí entre arranjo e combinação. Para isso eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tenha 3 pessoas, Arnaldo, Bruno e Carlos. E aí você queira fazer uma eleição no qual você pretende eleger presidente, vice e bota um cargo de tesoureiro. Então o que vai acontecer? De quantas formas diferentes eu consigo fazer isso? Então, se eu pensar assim naquela árvore de possibilidades, se eu pensar em todas as formas, se o Arnaldo for presidente, Bruno vice, tesoureiro, Carlos. Mas aí eu posso trocar o Carlos, né, com o Bruno. E aí depois o Bruno pode ser o presidente, aí tem Arnaldo e Carlos, mas podia ser Carlos e Arnaldo. E se Carlos for o presidente, e aí eu tenho Arnaldo e Bruno, ou então Bruno e Arnaldo. São 6 possibilidades. Então o que acontece? Quando a gente costuma brincar e falar o seguinte, se você pega e analisa aqui se a ordem dos fatores, né, das pessoas aqui, dos elementos, for importante, né, você vai sempre se perguntar isso. A ordem é importante? Nesse caso aqui a gente fala aham. Então, aham, aí de arranjo. E quando a gente falar que a ordem, pergunta se a ordem é importante, fala não, é de combinação. Então olha o macete aí. A ordem importa? Aham, então é arranjo. A ordem importa? Não, então é combinação. Seria a brincadeira aqui que eu poderia fazer era, no caso aqui da combinação, pegar essas 3 pessoas e aí eu quero formar duplas de vôlei. Então eu poderia ter a dupla. Então eu quero formar duplas. Então tem Arnaldo e Bruno, só que aí podia ser Arnaldo e Carlos. Então, se você voltar aqui, ó, você sempre, na combinação, você sempre para montar, você sempre vai à frente assim. Arnaldo com Bruno, Arnaldo com Carlos. Aí não vai voltar, porque Bruno e Arnaldo, a dupla é a mesma. Aí eu já fiz tudo com A, aí agora eu começo com B. Aí como eu falei, não pode ir para trás, só para frente. Então, Bruno joga com Carlos. Então são só essas 3. Então existe uma diferença aí entre arranjo e combinação. No caso de arranjo, o que você vai fazer? A ordem importa? A ordem é importante, ou seja, ABC é diferente de CBA, por exemplo. Aqui a ordem é importante, importa. Então a ordem importa? Aham, aí é arranjo. A ordem aqui, a ordem, se você faz AB, é a mesma coisa que BA. A ordem importa? Não, então é combinação. A gente sabe que o arranjo a gente faz quando a ordem é importante, e aí a fórmula de arranjo seria assim, ó. É o arranjo de N elementos, então aqui eu teria o número de elementos, e P é o tamanho do grupo que você está colocando. Então essa fórmula diz o seguinte, que ela é N fatorial sobre o N menos P fatorial. Então vamos a um exemplo. Imagina o seguinte, você tem 10 pessoas e aí você quer fazer uma eleição escolhendo presidente e vice. De quantas formas diferentes você consegue fazer isso? Bom, você começa analisando o seguinte, arranjo. Você tem a ordem desse cara aqui importa, então dessas 10 pessoas, se você botar Arnaldo, Bruno, Carlos, até chegar ao Júlio, o que vai acontecer nessa situação? Se você faz AB e você faz BA, é a mesma coisa? É diferente. Então a ordem importa? Aham, então é arranjo. Beleza. Então seria o arranjo de quantos elementos? Quantos elementos eu tinha? Eu tinha 10 elementos.
Ah, mas agora eu estou montando grupos de que tamanho? Você está montando grupos de tamanho 2. Então, essa fórmula aqui ficaria o quê? O n, que é o daqui, 10 fatorial. E embaixo ficaria o 10 menos o p, que é 2. E aí, como é que eu resolvo isso daqui? Bem tranquilo. Primeira subtração aqui, porque está entre parênteses, 8 fatorial. E aqui você vai fazer uma simplificação. Você pega esse cara que é o maior aqui e vai pensar o seguinte: o que o 10 fatorial é? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Aí só que quando você chega aqui, 8, 7, 6, 5, você pode chamar de 8 fatorial. Então você tem a mesma coisa em cima e embaixo, você vai poder cortar. E aí ficou 90, tá? Só que o que acontece? Nesse caso aqui, você tem a possibilidade, quando você está trabalhando com esse arranjo, você poderia ter feito pelo princípio multiplicativo. Então era muito mais fácil. Você tem, eu posso escolher presidente, posso escolher vice. De 10 pessoas, eu tenho 10 maneiras de escolher. E aí para escolher o vice, escolhi um aqui, 9. Então 10 vezes 9, 90. Muito mais simples. Mas às vezes é necessário você saber a fórmula, tá? Guarda ela com carinho, se bem que na maioria das vezes você vai resolver desse jeito, tá? E tem uma terceira forma, quando o pessoal não gosta muito de... Outro macete aí, quando o pessoal não gosta muito de simplificar fatorial, que é o seguinte: você tem um arranjo de 10, 2 a 2. É só você fazer como se fosse um fatorial, né? Você pega esse 10 e você vai descendo ele, só que você vai descer só duas casas. Então, arranjo de 10, 2 a 2 seria 10 vezes 9, porque você vai descendo, só que só duas casas. Então, ficou 10 vezes 9. Aí daria 90. Só para você entender melhor o que eu estou falando, se eu tivesse que fazer o arranjo de 15, 4 a 4. Então, eu pegaria, para não ter que fazer aquela situação de simplificação de fatorial. Eu pego 15, 14, 13. Eu vou descendo como se fosse um fatorial, só que eu só vou descer 4 números. Então eu vou chegar no 12. Aí eu pegaria e multiplicaria isso daí para poder ter a minha resposta. Beleza? Queria passar para vocês a fórmula de combinação, que ela seria n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Na verdade, só para manter uma curiosidade, é essa aqui que a gente vai usar. Mas só para vocês terem uma ideia de onde ela vem, a fórmula da combinação é o arranjo, só que dividido por p fatorial. Então a gente chega nessa fórmula daqui, tá legal? Então, se eu tiver um exemplo aqui, por exemplo, né, 10 amigos, Arnaldo, Bruno, Carlos, até chegar no João. E aí eu quero formar quartetos de vôlei. Tá? Quantos quartetos a gente consegue fazer com esses 10 amigos, tá legal? Então, a ideia seria, se eu monto um quarteto com Arnaldo, Bruno, Carlos e Daniel, ou Daniel, Carlos, Bruno e Arnaldo, dá no mesmo, né? Então, o quarteto é o mesmo. A gente, lógico, a gente está supondo aqui que não vai botar ninguém de líbero, levantador, essas coisas assim. Então, o quarteto aqui acaba sendo igual. Então, a gente faz aquela pergunta: a ordem importa? Não. Então, é combinação. Então, a fórmula ficaria combinação, só que são 10 elementos, que são 10 colegas ali, só que formando grupos de tamanho 4. Então, na hora de resolver, a gente vê que ficou n fatorial, ou seja, vai ficar 10 fatorial, dividido por p fatorial, o p era o tamanho do grupo, 4 fatorial, e aqui a subtração de n menos p. Vamos fazer logo 10 menos 4, 6 fatorial. Então você poderia simplificar essa expressão aqui, abrindo 10, vai abrindo até chegar no 6 fatorial, que vai cortar com esse daqui. Então não vou nem perder tempo. E aqui 4, 3, 2, 1. Simplificando, olha, 4 com 2 dá 8,
né? 4 com 2 vai matar, vai dar 8. Então vai ficar só o 10, o 9, o 7 e o 3. E o 3 com 9 vai cortar, vai ficar só 3. Então ficou 10 vezes 3 vezes 7. Pronto. Então o que você vai ter aqui? 21 vezes 10, 210. E tem aquele outro macetezinho também, quando o pessoal não tem muita habilidade de fazer a simplificação de fatorial, que é parecido com aquele que a gente viu em arranjo. O que acontece? É você pegar o 10, você vai descer ele 4 números. 10, 9, 8, 7. E embaixo você vai pegar esse 4 fatorial. Então 4, 3, 2, 1. E faz a simplificação, que é a mesma que a gente acabou de ver. Então isso aqui vai dar também 210. Beleza, gente? Até a próxima. Até mais.